Nessa semana, falando aqui de primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, quem esteve aqui na quarta-feira ouviu bastante, mas tem muito ainda para nós e não podemos perder, né? Eu lembro quando eu fiz o seminário, muitos anos atrás, e quase 40 anos atrás, e eu tinha um professor no seminário que era muito, o nome dele era Diógenes Sixes Cordez, ele já faleceu, já está na glória. E ele dizia, olha, o pregador ele tem uma mensagem de manhã, tem outra tarde e outra noite. E você ouve o que você quer ser, como o mestre fala, não é verdade? Eu pensava desse jeito, eu ia ter uma mensagem de manhã, uma tarde e outra noite. E eu comecei pregando desse jeito, nas primeiras mensagens, primeiras pregações. O tempo foi passando e às vezes eu notava que eu ficava agarrado numa mensagem, agarrado numa pregação. Até que eu li um livro de Kenneth Hagin chamado Planos, Propósitos e Práticas. E ele conta exatamente isso, que ele também recebeu um pregador, o pregador falava para ele, o mestre dele, que ensinava, e ele falava, olha, o pregador tem que pregar uma mensagem diferente da outra em todos os cultos. E ele começou a notar também isso, que ele ficava pregado. Aí Deus falou o coração dele. Porque não é a letra, entenda, é a revelação. Porque a interpretação bíblica não é como a interpretação dos homens. Tem regras e as pessoas seguem e ela é limitada. Não. Você pode ler a Bíblia 1000 vezes, na 1001 você vai ter algo novo. Nunca diga assim, eu já ouvi essa pregação, eu já ouvi essa mensagem. Não, você conhece o texto bíblico, mas a revelação, ela vem de Deus. A revelação, ela vem do Senhor, é aquela revelação. Aí ele falava sobre isso, que às vezes ficava agarrado no texto. Eu comecei a notar isso comigo. Às vezes eu queria mudar, falava, ia para cá, para lá e entrava no mesmo assunto. Não, era a revelação que Deus estava dando. Então, primeiro livro de Crônicas, capítulo, eu falei segundo, desculpa, tá? É primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, versículo 9. Quem esteve a semana já viu bastante. Ele diz assim, e tu, filho meu, conhece o Deus de teu pai. Será que nós conhecemos a Deus verdadeiramente? Será que nós estamos conhecendo o Senhor como deveríamos de conhecer? Um dia um homem chegou diante de Jesus e disse assim, bom mestre, o que faço para herdar a vida eterna? Está lá em Marcos, capítulo 17, deixa marcado aqui, que aqui eu vou voltar constantemente, eu vou entrar, vou sair, vou entrar e vou sair. Primeiro livro de Samuel, eu estava no primeiro Samuel, depois eu vou falar do Samuel, mas não é agora que eu vou falar dele não, né? É Marcos, capítulo 10, e você vai pegar bem essa passagem aqui, versículo 17 e 18. Olha o que diz o versículo 17. 10, 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um que é Deus. Primeiro ponto, Deus é bom. Mas como Deus é bom, pastor Jaime? Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo, até tem uma canção antiga que diz assim, Deus é bom em todo o tempo Deus é bom. Mas pastor, eu digo que Deus é bom em todos os momentos. Até quando parece que você perde, você está ganhando. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Veja a bondade de Deus quando Israel saiu do Egito. Ele saindo, se você pegar o mapa mundial hoje, você vai ver. Você vê assim o Egito, a África, né? Vê o Egito no noroeste, logo depois você vê aquela chamada faixa de Gaza e a entrada para Israel hoje. Então, era muito fácil eles passarem por ali, mas Deus não fez isso. Deus, aparentemente, fez uma maldade com eles. Levou aquele povo pelo caminho do deserto. E parece que era o lugar mais difícil, não. Por quê? Porque o povo não estava acostumado à guerra. Então, quando o povo visse a guerra, que eram os filisteus que habitavam naquele lugar chamado faixa de Gaza, então, eles voltariam, eles retrocederiam. Então, Deus, na sua bondade, mas parece que não era bondade, não parecia uma maldade de Deus? Imagine, você tem que ir para a Praça da Sé. E indo para a Praça da Sé, você vai pegar o que aqui? Estou indo a pé. Seria o campo, o viaduto do Chá, rua direita, Praça da Sé, não é isso? Estamos lá. Aí Deus nos traz por aqui, Ele traz você lá na Consolação, faz subir toda a Consolação, vai lá pela Paulista, aí depois desce toda a Brigadeiro, entende? Sobe ali depois na Praça João Mendes, e você sai na...
Mas não, é porque havia alguma coisa nesse caminho daqui que faria você perder, retroceder. Então Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo Deus é bom. Salomão, conhece o Deus de teu pai. O Deus de teu pai é bom. Vimos isso. Segunda coisa, o próprio Davi fala, é o Salmo 51. Salmo de número 51. Isso aqui é muito forte, eu gosto muito desse versículo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo o quê? O quê? A multidão das tuas misericórdias. Segunda coisa, Deus é misericordioso. Deus é bondoso, bom, e Ele é misericórdia. A misericórdia dele está acima do nosso entendimento, da nossa compreensão. Se você vê a misericórdia de Deus, ela está totalmente fora da nossa compreensão. A misericórdia de Deus, Lamentações, isso eu não dei quarta-feira, Lamentações capítulo 3, Lamentações é depois de Jeremias, pessoal, você está em Salmos, passa Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, aí vem Lamentações 3, versículo 22, e o que diz Lamentações? Deixa eu pegar aqui, que a Bíblia é nova aqui, aí tem que mexer um pouquinho mais na folha, né? 3:22, a outra está bem velhinha, e tiraram aqui. 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Vamos lá? Porque as suas misericórdias não têm fim. Talvez a minha tenha, talvez a tua tenha. Já viu alguém falar assim, cansei de perdoar esse cara? Não é verdade? Não dá mais, poxa, afinal de contas não dá. Deus não tem fim. Ela é nova, versículo 23, novas são a cada manhã. Como eu gosto, missionário sempre cita isso aqui, meu irmão, hoje, quando amanheceu, a misericórdia do Senhor era nova, ela não tem fim. Davi entendeu isso. Davi foi um homem que se afastou muito de Deus, mas quando ele entendeu que ele precisava da misericórdia, ele clamou, e essa misericórdia está à disposição de todos os homens até o último minuto da vida dele. Então é misericórdia. Segundo ponto, Deus é bom, Deus é misericordioso. Agora nós vamos ver algo profundo, é o livro de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. A palavra Gênesis quer dizer começos mesmo, né? Capítulo 17. Você sabe que às vezes eu fico rindo sozinho, né? Quando você pensa assim, os homens são tão sábios, né? Você pega os filósofos do passado, eles procuravam a verdade. Você pega Sócrates, aí vem o Platão, corrige alguns pontos de Sócrates, aí vem Aristóteles, corrige dos dois acima mais, e eles sempre procuravam a verdade. Jesus disse, eu sou a verdade. Eles sempre procuraram descobrir tudo. Quando você fala de astronomia, às vezes, desculpe se ofender alguém, mas chega a ser até cômico, você vê um pontinho assim, aquele é coisa de milhões de anos, não sei o quê. Tem cada sabedoria do homem que, quando bate com a de Deus, Deus já falou bem claro para nós aqui todas as coisas, mas os homens estão procurando a verdade, quando Jesus disse, eu sou a verdade. Bem, Gênesis capítulo 17, sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, o nome dele depois se tornou Abraão, agora é Abrão ainda, 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Isso aqui eu vou falar depois para vocês, mas vou ficar aqui com a primeira parte. Então Deus, Ele é bom, Deus é misericordioso, Ele é todo-poderoso. Esse é o nosso Deus. Salomão, meu filho, conheça o Deus de teu pai, o Jaime, José, o João, ou Maria, ou Bertina, você tem que conhecer esse Deus. É esse Deus que nós temos que conhecer. Como é que eu conheço Deus, pastor Jaime? Como é que eu conheço o Senhor? Vamos para João capítulo 14, matéria nova. João capítulo 14. Nós conhecemos bem o versículo 6. Todo cristão conhece até de cor. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vê ao Pai senão por mim. Mas veja agora, versículo 8 do capítulo 14.
Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Irmãozinho, é isso. Você quer conhecer Deus? Olhe para Jesus Cristo. Mas olhar para Jesus não é olhar para um homem, não é olhar para a cruz e ver Jesus, não, a cruz está vazia. Olhar para Jesus é olhar para a palavra. Veja aqui ainda em João, capítulo 5, versículo 39. 5,39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela o quê? A vida eterna. Vamos ler juntos agora? E são elas que de mim testificam. Onde que eu vou conhecer Deus? Aqui. Por mais que você encontre um escritor sábio, um homem santo, um homem de Deus, entenda, um homem capaz de escrever, de transmitir mensagem, mas ninguém consegue mostrar Jesus para você mais do que a Bíblia. É aqui que você tem que examinar, você tem que adentrar, que eu falei, você pode decorar a Bíblia, mas você tem que ler a Bíblia sempre, porque ela vai trazer a revelação, é diferente da lei dos homens, da interpretação dos homens. Fica com a Bíblia. Então vamos voltar lá, no primeiro livro que eu marquei com vocês, primeiro livro de Crônicas, que tem muita revelação para nós. Capítulo 28, versículo 9. Então, e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito. Será que eu consigo, pastor Jaime, ter um coração perfeito? Perfeito é Deus, pastor. Sim. Por isso que o Senhor Deus, Ele pede o seu coração. Porque o coração do homem é enganoso. O coração do homem não consegue. Maldito o homem que confia em si mesmo. Por isso que nós temos que entregar Provérbios capítulo 23, versículo 26. Provérbios 23, 26. Depois de Salmos é Provérbios, capítulo 23, versículo 26. Dá-me, filho meu, o quê? O teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Então entrega o teu coração ao Senhor, porque Deus é perfeito. E se você então confiar que Deus é perfeito, seu coração terá perfeição nele. Nele você tem. Provérbios ainda, capítulo 3, versículo 5. Provérbios 3, 5. Confia no Senhor como? De todo o teu coração. Nós estudamos com o missionário R. Soares o caso de Amazias. O Amazias era um homem de Deus? Era. Servia, fazia o que era reto aos olhos do Senhor, porém, não com o coração inteiro. Então, confia no Senhor de todo o teu coração. Como é que eu consigo confiar a Deus de todo o coração? Sempre examinando qualquer decisão na sua vida, consulte a Bíblia.